Bom dia, eu sou Sandra Janes, serei a professora de História de vocês e hoje a gente vai dar introdução ao estudo de História, né? Então, vamos começar a nossa aula. Para começarmos, vamos responder essa perguntinha: o que é História? Então, para a história, existem diferentes definições, mas uma das mais aceitas é que a história é uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas do presente e do passado e sobre as transformações pelas quais essas sociedades passaram ao longo do tempo. Então, para que estudar a história, né? Estudar o passado nos ajuda a compreender como era a vida das pessoas que vieram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas do modo de vida delas mudaram e quais permanecem. O profissional que estuda essas relações do passado com o presente, né, é o historiador. O historiador ele estuda o passado a partir de perguntas e dúvidas que surgem no presente. Por exemplo, suponhamos que um historiador deseje compreender por que existem mais afrodescendentes no Sudeste e no Nordeste do Brasil do que na região Sul. Para obter uma resposta, ele terá de investigar o tráfico de africanos escravizados para o Brasil e as atividades econômicas em que eles trabalhavam. A pergunta que o historiador procurará responder pode estar relacionada a um passado recente ou a um passado bem distante. Ele pode, por exemplo, procurar saber como o futebol chegou ao Brasil, uma história que tem pouco mais de 100 anos, né? Mas se a intenção é saber como e onde surgiu a democracia, o cristianismo ou a produção de papel, o historiador ele terá de investigar um passado muito longínquo, de mais de 2.000 anos. E como é possível para o historiador investigar um passado que não existe mais? Ao longo da vida, muitas pessoas deixam vestígios do que fizeram e pensaram. Elas tiram fotografias, elas escrevem cartas, leem livros, ouvem músicas, fabricam ou compram vários tipos de objetos, pintam telas, constroem edifícios e fazem muitas outras coisas que podem perdurar por milhares de anos. Quando são utilizados pelo historiador em suas pesquisas, essas marcas deixadas pelas pessoas recebem o nome de fontes históricas. E essas fontes históricas podem ser classificadas em materiais, que é o caso dos documentos escritos de vários tipos, né? Livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas, e fontes históricas imateriais, no caso da memória, música, lendas, línguas, crenças e outras coisas mais. Para chegar a qualquer conclusão em seus estudos, os historiadores precisam examinar várias fontes diferentes. Mas nem sempre os historiadores trabalharam com a diversidade de fontes históricas com que trabalham hoje. Durante o século XIX, que vai de 1801 a 1900, as principais fontes ou documentos históricos utilizados pelos historiadores em suas pesquisas eram os textos escritos, sobretudo os de origem oficial, emitidos pela administração do Estado, como leis, decretos, certidões de nascimento, atestados de óbito, acordos diplomáticos, cartas entre governantes, né? As fontes escritas e os documentos oficiais ainda são muito utilizados nas pesquisas, mas atualmente outros vestígios materiais e imateriais também são valorizados. Além das ideias sobre as fontes históricas, outra concepção do século XIX não é mais aceita hoje, a de que a tarefa dos historiadores seria simplesmente revelar o que teria acontecido no passado, como se houvesse uma versão verdadeira, a única e absoluta. Afinal,
Como chegar a uma versão verdadeira e única sobre o passado se cada fato foi vivenciado por pessoas diferentes, que ao registrá-los ou relatá-los, o fizeram a partir do seu ponto de vista. Hoje, está claro para os historiadores que a história não é o retrato exato do passado, mas sim uma interpretação sobre parte desse passado, né? E podem existir, inclusive, várias interpretações ou relatos sobre um mesmo acontecimento. E isso não quer dizer que qualquer versão pode ser aceita, porque a história não é um relato ficcional. Ao investigar o passado, os historiadores reúnem muitos documentos e versões diferentes sobre o período em estudo. Em seguida, cruzam todas as informações, verificam se elas são confiáveis e escrevem uma narrativa consistente sobre os acontecimentos. A capoeira é um exemplo de fonte histórica e material, né? Pois o canto e seus movimentos preservam a memória do que muitas gerações, especialmente as de afrodescendentes, já viveram. Para realizar seu trabalho, o historiador precisa recorrer ao saber elaborado por vários pesquisadores, muitos deles dedicados a outras áreas do conhecimento, como a arqueologia, a antropologia, a sociologia. Imagine que você e seus colegas tenham que realizar um trabalho sobre o município onde moram. Então, depois que o professor separar os grupos, ele atribui a cada um deles uma tarefa. Um grupo ficará responsável pelas informações sobre os habitantes, o outro por pesquisar a situação da saúde e da educação do município, e um outro grupo deverá estudar as principais atividades econômicas do município. Ao final da atividade, cada grupo terá dado sua contribuição para que todos conheçam melhor o município em que vivem, né? E essa dinâmica de estudo tem várias semelhanças com a construção do conhecimento histórico, que é o caso aí do historiador, que ele tem uma interdependência existe uma interdependência entre o trabalho do historiador e o de outros pesquisadores. A história, como todas as outras áreas do conhecimento, ela não está isolada. Ela faz parte de um todo cujo objetivo é estudar o ser humano e sua vida ao longo do tempo. Relógios, calendários e agendas são alguns exemplos de invenções feitas pelas sociedades humanas para medir e controlar o tempo. Atualmente, vários equipamentos nos auxiliam na medição do tempo. Relógio de pulso, de parede, de rua, e registram a hora exata. Computadores, celulares e tablets informam além da hora, o dia, o mês e o ano. Sirenes de fábricas, sinos de igreja e sinais de escola lembram o começo e o fim de uma atividade. Mesmo sem relógios e calendários, desde os tempos mais antigos, os seres humanos notavam que depois do dia vinha a noite, que as plantas, os animais e as pessoas com o tempo envelheciam e um dia morriam, que a lua mudava de fases, ou seja, esses grupos humanos percebiam a passagem do tempo, observando a natureza, da qual eles também faziam parte. Na natureza, a existência do dia e da noite é o fenômeno que praticamente toda pessoa, desde criança, aprende a observar. A sucessão de dias e noites está relacionada ao nascer e ao pôr do sol. E por essa razão, o Sol tornou-se a principal referência para medir a passagem do tempo. Além do dia solar, as fases da Lua e o ciclo das estações também serviram de referência para os povos antigos medirem o tempo. Com o conhecimento adquirido por meio da observação desses fenômenos, eles criaram os primeiros relógios para medir a passagem das horas e calendários para calcular a sucessão dos dias, dos meses e dos anos. O calendário é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios.
Por isso, o tempo medido pelos calendários é bem mais longo. As sociedades humanas criaram diferentes calendários ao longo do tempo. O dos egípcios, criado por volta de 6.000 anos atrás, está entre os mais antigos. Ele foi baseado no ciclo lunar. Ele tinha 12 meses que somavam 354 dias. Cerca de 1.000 anos depois, os egípcios adotaram um calendário solar de 360 dias, divididos em 12 meses. Ao final do 12º mês, eram acrescentados 5 dias complementares. Os antigos habitantes da América também inventaram diferentes calendários. O povo Inca, por exemplo, que habitava grande parte da faixa oeste da América do Sul, por volta de 550 anos atrás, tinha um calendário que combinava o ano solar de 365 dias com 12 meses lunares. Cada mês tinha seu próprio festival, marcado por celebração de culto ao sol, aos mortos e à agricultura. O calendário tradicional chinês, assim como o Inca, ele é lunisolar, ou seja, combina influências das atividades do Sol e da Lua. Ele também tem 12 meses, cada um deles relacionado a um animal, segundo a ordem: rato, rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. O que poucas pessoas sabem é que na China se adotam 2 calendários: o calendário ocidental solar, que é usado para atividades civis e administrativas, dia a dia do trabalho, escola, comércio, bancos, instituições públicas. E o calendário tradicional, ele é usado principalmente para datar eventos relacionados à cultura do país. Temos como exemplo o Ano Novo Chinês e o Festival do Meio-Outono, 2 feriados nacionais da China. O calendário que está na nossa agenda, na folhinha da parede da nossa casa ou na secretaria da nossa escola, marca os meses e os dias do ano em que estamos atualmente. Que fato considerado importante teria marcado o início da contagem desse nosso calendário? O acontecimento importante que marcou o início da contagem desse calendário foi o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida do calendário cristão. Nesse calendário, os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados de forma decrescente e vêm acompanhados da sigla AC, que quer dizer antes de Cristo. Os anos posteriores ao nascimento de Cristo são identificados com a sigla DC, depois de Cristo. Lembrando que o A de antes de Cristo é minúsculo e o C maiúsculo, como também o D minúsculo e o C maiúsculo. No entanto, quando nos referimos somente a eventos ocorridos após o nascimento de Jesus Cristo, não é necessário utilizar a sigla DC. Além do calendário cristão, existem outros tipos de calendários que têm origem religiosa. No calendário judaico, por exemplo, o marco inicial é a data em que, para os judeus, Deus criou o universo. Esse fato teria ocorrido no ano 3760 a.C., né, do calendário cristão. Os muçulmanos, por sua vez, estabeleceram a Hégira como marco inicial do seu calendário. A data correspondente à saída do profeta Maomé da cidade de Meca em direção a Medina, que ocorrida no ano de 622 do calendário cristão. A rotação completa da Terra ao redor do Sol ocorre depois de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Por isso, a cada 4 anos ao calendário cristão de 365 dias é acrescentado um dia ao mês de fevereiro, compondo os chamados anos bissexto. Hoje, esse calendário não tem necessariamente caráter religioso. Ele é adotado como calendário civil e regula mundialmente as atividades comerciais
financeiras e os transportes. Existem também outras unidades criadas pelo ser humano para medir o tempo, como a década, o século e o milênio. Com duração mais longa que o ano, o dia e a hora, por exemplo, a década corresponde a um conjunto de 10 anos, o século a um conjunto de 100 anos e o milênio a um conjunto de 1000 anos. Como medem períodos de tempo mais extensos, são usados com frequência no estudo da história. Dessas 3 medidas de tempo mais longo, o século é a mais utilizada pelos historiadores. Por isso é muito comum organizar o calendário cristão em séculos, ou seja, em grupo de 100 anos. O primeiro século da era cristã estende-se da data estimada para o nascimento de Cristo, ano 1, até o ano 100. Outra unidade criada pelos estudiosos é o período. Cada um deles corresponde a uma longa extensão de tempo em que as sociedades humanas apresentam determinadas características marcantes, diferentes das de outros períodos. A periodização mais utilizada em livros de história foi criada por estudiosos europeus no século XIX. Eles dividiram a história em 5 períodos: a pré-história, a Idade Antiga ou a Antiguidade, a Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Muitos estudiosos criticam essa divisão porque ela leva em consideração apenas os acontecimentos da história europeia e anulam a história de outros povos. Também apontam que essa divisão pode dar a impressão de que o modo de vida dos europeus teria permanecido o mesmo em cada período. Por exemplo, durante os 5.000 anos do período medieval, o que seria um grande erro. Por fim, o termo pré-história também é criticado, pois o marco que separaria a história da pré-história seria o surgimento da escrita. Hoje, esse critério perdeu o sentido, pois é consenso entre os historiadores que desde que os seres humanos surgiram, existe história, independente de essa história ter ou não registro escrito. Calendários, relógios, datas, cronologias, períodos, linhas do tempo, tudo isso são criações humanas, que não sobrevivem sem os seres humanos. A ideia de um tempo comum para todos os povos que avança em linha reta em direção a um futuro uniforme também é uma invenção social. E sendo uma criação, reflete determinada visão de tempo que pode ser de uma religião, de um grupo social ou de um povo. Na vida humana, na prática, existem diferentes temporalidades, diferentes relações com o tempo. Nossa aula de hoje se encerra. Agora vamos aos exercícios para complementar nosso estudo de hoje. Boa sorte!